começar o nosso webinar. Tem várias pessoas aqui com a gente, Gerson, Breno, Junivan, Karen, Rafael. Vocês estão ouvindo a gente bem? Vocês podem mandar uma mensagenzinha ali dizendo se estão conseguindo ouvir? Sim, estou ouvindo. Não, não sei nem como você está falando. Rogério, ok, pô, maravilha. Então, deixa eu me apresentar. Meu nome é Anderson, eu sou responsável pela área de vendas aqui da Win. Talvez alguns de vocês já tenham conversado comigo em algum momento no relacionamento com os seus vendedores, talvez eu tenha entrado em alguma negociação, alguma coisa assim. E do meu lado está o Marcos Magalhães, que é um dos nossos engenheiros, parte da nossa área técnica, que vai conduzir o nosso webinar hoje, sobre os erros mais comuns em instalações fotovoltaicas. É o webinar mais divertido que a gente fez até hoje. É um webinar polêmico. Vai ser muito bom. Vai ser ótimo. Eu quero deixar só alguns recados antes da gente começar. Em primeiro lugar, assim que o webinar terminar, ele vai subir no nosso canal no YouTube, então seria muito importante que vocês se inscrevessem lá, que vocês estivessem por dentro das coisas que a gente faz, dos vídeos que a gente faz. Vocês, no final, são o motivo pelo qual nós dedicamos nosso tempo para fazer todos esses webinars, apontar todos esses assuntos e responder esses questionamentos. Então, se inscrevendo lá, você vai ter acesso a todas essas coisas que nós temos feito. Um outro ponto é que o próximo webinar, depois desse aqui, vai acontecer no dia 17. Qual vai ser o assunto, Marcos? Vai ser tecnologias mais promissoras para módulos fotovoltaicos. Tecnologias. E ele já sai engatado desse webinar que a gente vai falar um pouco sobre módulos fotovoltaicos hoje também. Então, é uma sequência que se liga, né? Não é totalmente dependente. Muito bom. Assim que esse webinar terminar também, a gente vai pegar o material que o Marcos vai usar para apresentar e vai enviar isso por e-mail marketing para todos vocês, participantes. E um outro ponto importante que eu ia mencionar, que também ali no mesmo, perto do dia 17, que no dia 15 de março a gente vai ter o Dia do Consumidor. E a gente vai fazer uma campanha relacionada a esse dia, alguns geradores promocionais que a gente vai divulgar no site. Então, a gente está mencionando isso só para você ficar atento a esses updates que vão acontecer nos próximos dias. Tá bom? Então, é isso que eu tinha para começar a falar. Marcos, você assume daqui. Tá legal. Então, me apresentar novamente, meu nome é Marcos Magalhães, engenheiro eletricista, especialista técnico aqui da Win Energias Renováveis. Esse webinar foi, na verdade, resultado de um artigo que eu publiquei algumas semanas atrás no LinkedIn. Ele deu bastante repercussão, muitas pessoas gostaram, muitas pessoas dando outras ideias. E ele, na verdade, é uma opinião minha, baseado nos erros que eu tenho realmente encontrado no mercado, pessoas têm me enviado, ex-alunos, pessoal do mercado, os erros mais comuns que eu particularmente tenho visto. Pode ser que você tenha uma opinião diferente. Então, isso é ótimo, tá? Deixa o comentário aqui que a gente vai lendo e vai se aprofundando na discussão conforme seja necessário. Então, essa é a minha visão, a visão aqui da Win, pelo que a gente tem encontrado mais. A gente vai falar desses erros justamente, alguns são mais triviais, outros não tão triviais assim, mas para todos os nossos clientes, vocês poderem cada vez mais melhorar os seus processos, melhorar como instaladores, como integradores de energia solar. Tá? Então, vamos para o primeiro. Primeiro item, né? Comprar kits prontos sem levar em consideração o projeto, né? Isso acontece o tempo todo, o tempo inteiro. Gente, kits prontos são ótimos, né? Nós da Win, nós temos 3 formas de vender equipamentos fotovoltaicos. Um é o kit pronto, nós temos kits Solis e kits Fronius, com módulos fotovoltaicos da Canadian e em breve módulos fotovoltaicos da JA. E você pode comprar ou o kit pronto, ou dimensionar o seu gerador fotovoltaico pelo nosso assistente, pelo site, e ainda entrar em contato direto com o consultor, às vezes uma característica mais especial, uma orientação que você precise, você pode ter o seu orçamento feito pelo nosso consultor. Então, são 3 formas, uma delas é o kit. E o kit ele é montado de uma forma padronizada, com a quantidade certa de estruturas, de acessórios, cabeamento, para condições gerais, né? Você pode usar o kit, o preço disponibilizado no site para um certo kit de uma certa potência, para fazer, de repente, uma pré-proposta, apresentar para o cliente aceitando, você se aprofunda, faz o projeto e pode ainda usar, deve usar os nossos kits para montar o seu gerador, mas sempre conferindo se aquilo que está no kit, não só a potência do kit, mas aquilo que está no kit realmente atende às características específicas do seu cliente. Isso é muito importante.
Então, basicamente, a síntese dessa parte é essa, né? Avaliar se determinado kit é compatível com os detalhes da instalação e o projeto elétrico. Por exemplo, área, né? A quantidade de módulos fotovoltaicos que você vai precisar usar é adequada para a área disponível do seu cliente. Você fez lá a conta, o cálculo de potência de pico baseado no consumo mensal médio daquele cliente, chegou numa potência e encontrou um kit. Não é só comprar aquele kit, né? Basicamente, você tem que conferir se aquele kit tem um arranjo fotovoltaico, a quantidade de módulos que vai caber no telhado, né? Temos alguns casos aqui, né? Mas basicamente você tem que fazer essa conferência sempre. Comprimento de cabos, né? Nós colocamos por padrão para cada string 50 metros de cabo, né? Isso, na maioria das vezes, é mais do que suficiente, mas pode ser que você tenha um comprimento aí maior. Tendo um comprimento maior, você vai ter que usar algo mais específico, entrar em contato com a gente para a gente dimensionar um específico para você. Então, sempre conferir, né? Cabos, acessórios, quantidade de estrutura. Às vezes você tem um arranjo diferente, né? Um layout diferente, que você vai precisar usar mais estruturas do que já estão no kit. Então, sempre conferir esses itens, módulos, inversores, estruturas, acessórios, comprimento de cabo. Sendo que comprar kit levando em consideração apenas a potência do sistema vai gerar para você, com certeza, um retrabalho, atraso e prejuízo, insatisfação do cliente, totalmente desnecessários, é só tomar um pouco de cuidado, tá? Afinal de contas, você não usar o kit pronto, você usar um kit mais personalizado, se for necessário para você, não vai custar tão a mais assim, isso é uma diferença pequena. Você usar um pouco mais de estrutura, um pouco mais de cabo, algo desse tipo. E o material ele só deve ser comprado quando o projeto, ele só vai ser comprado quando o projeto estiver concluído, detalhado, você já fez essa conferência, tá bom? E qualquer dúvida, entrar em contato com a gente. Só para passar uma visão assim, tipo, da área comercial desse tipo de problema. O que que acontece na maioria não na maioria das vezes, mas quando esse problema acontece de verdade, a gente tem um gerador sendo comprado antes do projeto ser feito, e isso acarreta na necessidade de consertar erros posteriores, assim. Então, depois que o gerador é entregue, a pessoa se dá conta que, cara, essa estrutura não necessariamente me atende. Talvez eu precise de mais ganchos, talvez eu precise de mais grampos, talvez eu precise de sobrou perfil e não tinha necessidade. Eu comprei coisas que não tinham necessidade. Esse módulo não me atende porque para atender a potência que o meu cliente precisa, eu precisaria de um módulo mais potente. E essas são todas situações muito complexas de se resolver depois. A gente sabe, por causa das características da situação do nosso país, de um modo geral, por exemplo, que nós temos um benefício fiscal para comercializar um gerador fotovoltaico, um gerador montado com módulos, estruturas, inversor e todos os outros componentes. Vender esses itens separadamente é algo complexo, algo que acarreta a cobrança de impostos como ICMS, por exemplo, e que isso poderia ser evitado se simplesmente houvesse um projeto preliminar, se houvesse um planejamento antes da compra. Então, por mais que pareça óbvio dizer, gente, projetem antes de comprar, na prática, não é bem isso que acontece. Então, basicamente isso. Tá? Se tiverem dúvidas, podem perguntar aí. Vamos passando para o próximo. Então, uma questão sensível também é não levar o sombreamento em consideração. Então, muitas vezes, quando você faz uma proposta, se você fizer uma proposta final para o cliente, depois que ele já aprovou um preço estimado, uma pré-proposta, se você não fizer a proposta final sem ter feito uma visita técnica, ter olhado o telhado ou o local da instalação, alguns detalhes podem passar despercebidos, esses detalhes eles podem te causar problemas depois. Por exemplo, a casa tem 2 níveis de telhado, tá? Tem um telhado aqui a essa altura e outro telhado assim, e aqui tem uma parede. Pode ser que esses 2 níveis, e você estava planejando colocar um arranjo fotovoltaico nesse primeiro nível mais baixo, esse nível mais alto ele cause, por uma boa parte do dia, um sombreamento parcial do arranjo fotovoltaico que está embaixo. Sombreamento parcial em um arranjo fotovoltaico com uma string só, ele vai causar uma baixa de produção em toda a string ou em todo o arranjo. Então, basta ter um pequeno sombreamento nesse arranjo aqui de baixo, que todo ele vai ser prejudicado e vai produzir bem menos energia. Então, é importante você fazer uma inspeção minuciosa no local para verificar a presença de potenciais
fontes de sombra para o sistema, justamente para isso não te dar dor de cabeça no futuro. Né? Exemplos: árvores próximas, né? Postes, desníveis no telhado, como eu falei, ou na área da instalação, chaminés, saídas de ar, sistemas de condicionamento de ar, tudo isso tem que ser levado em consideração. Se houver uma dessas possíveis fontes de sombreamento realmente que você tenha visto e você não consiga colocar o arranjo distante dela, de forma a se assegurar que aquilo não vai fazer um sombreamento significativo ao longo do ano, aí sim você tem que realmente fazer uma simulação em software. Existem softwares para isso, PVSol, PVSys, Solergo e similares, para saber o quanto o sistema vai ser influenciado por esse sombreamento. Tá bom? E poder dar a garantia para o cliente de que ele vai economizar, em média, 300 kW por mês, 500 kWh por mês, enfim, o que está lá no seu contrato, tá? E não ter surpresas no futuro. Né? Caso exista a presença de obstáculos, recomenda-se utilizar um software de simulação, como eu acabei de falar, e se você não conseguir remover esses obstáculos, você vai ter que colocar o arranjo lá mesmo, né? Mas você já vai ter um dimensionamento melhor, vai saber qual o impacto desse sombreamento. A consequência prática disso é o sistema render muito menos para o teu cliente final do que ele esperava. E isso ocasiona, na verdade, uma visão errada que o cliente final vai ter a seu respeito, a respeito do integrador. Então, de repente, ele me vendeu um gerador dizendo que a geração ia acontecer por volta desse patamar aqui, isso está acontecendo, enfim, está muito aquém daquilo que ele me prometeu. E a visão errada que ele tem é a respeito do revendedor mesmo. Isso pode dificultar a sua vida em relação a futuras indicações. Não é um erro que vai, tipo assim, inviabilizar o projeto. Não inviabiliza o negócio. Atrapalha a visão que o teu cliente final tem de você e, na prática, isso é algo que pode ser fundamental para a tua continuidade no mercado. Perfeito. E a gente sabe que muitas revendas têm essa dificuldade, no sentido de como crescer, indicação dos melhores caminhos. Indicação, recomendações são ótimas no mercado e, por exemplo, o cliente ele vai ver, o pessoal às vezes liga para cá, o perfil da curva mudando, até 10 horas da manhã não gero quase nada, a partir de 10 horas da manhã eu gero muito, o que está acontecendo, né? O meu consumo no final não está dando aquilo que eu esperava. Então, realmente é uma coisa, um ponto a ser considerado para você ter um bom negócio e conseguir, a partir desse negócio, fazer outros e ter uma indicação melhor de cliente. E o terceiro item, ele se aplica à vida, né? Escolher equipamentos ou produtos apenas pelo preço. Mas por quê? Pode passar já aí. Basicamente, existem várias formas de você escolher qual equipamento utilizar. Às vezes, você naquela concorrência, né, o mercado de energia solar tem uma boa concorrência, até aqui no Rio de Janeiro, você quer sempre o melhor preço, você tem que querer o melhor preço, mas também tem que olhar para a qualidade, tem que lembrar que um gerador fotovoltaico é um projeto de engenharia e ele precisa durar 20, 25 anos, é um projeto de longa duração. Então, é muito importante que os componentes utilizados tenham qualidade, tenham características técnicas e comerciais que te atendam. Mas, então, se eu não vou comparar só pelo preço, como realizar uma comparação técnica e comercial dos meus equipamentos? Tá? Isso que eu vou responder agora. Primeiro, para módulos fotovoltaicos. Tá? Às vezes, você, olhando datasheet, assim, de 2 módulos fotovoltaicos, seja difícil encontrar os itens que você precisa comparar. Mas, basicamente, ele tem que ter uma alta eficiência, tá? 19%, 20%. Essas são as eficiências que nossos módulos têm hoje. Área. Não adianta o módulo ele ter uma produção de energia muito maior, sendo que a área dele também aumenta. Né? Ele tem que ter uma produção de energia maior, a eficiência aumentando, a área vai ser quase a mesma. Geralmente é 2 por 1. É o padrão, um pouco mais, né? Um pouco menos do que 2 por 1, mas esse é o padrão de módulos fotovoltaicos. Potência, né? Nós aqui na Win estamos utilizando hoje, né? Nós não vendemos mais módulos de 335 watts. Hoje nós estamos comercializando módulos Canadian 375, 385 watts e estão chegando módulos de 400, 390 e 405 watts da JA. Então essas potências elas vão aumentando naturalmente com o passar de meses, na verdade, e daqui a pouco vamos ter ainda maiores potências. Então está sempre atualizado para você usar uma potência praticada pelo mercado, alta com bom preço, porque o módulo vai ter uma boa eficiência. Né? É claro,
garantia de produção, de geração de energia de 25 anos, coeficientes térmicos dos módulos, quanto menor o coeficiente térmico dele, melhor vai ser o rendimento dele em altas temperaturas. Certificações. Certificações como aquelas da TUV, né, para ISO, para IEC, para UL, tudo isso contribui para a garantia da qualidade do módulo que você está comprando. Então, não basta ser um módulo fotovoltaico que gera tal potência, né, um módulo de 350 watts. Não, tem que ser um módulo com certificações, com fabricante reconhecido pelo mercado, né, o fabricante pode estar naquela famosa lista, né, Tier 1, elaborada pela Bloomberg. Vou só comentar um pouquinho sobre essa lista, né? A lista Tier 1, porque o pessoal fala muito dela, às vezes quando me perguntam, ela é publicada pela Bloomberg NEF para avaliar fabricantes de módulos fotovoltaicos e inversores que possuem grandes projetos financiados por bancos internacionais, né? Então, estar nessa lista Tier 1, você tem como avaliar a bancabilidade de um certo produto, um certo módulo, um certo inversor. Ou seja, se o banco financia, é porque ele tem as certificações necessárias, é porque o fabricante é confiável e, consequentemente, o seu sistema ele vai ter uma produção garantida ao longo de toda a vida útil dele. Tipo construtivo. Se ele é mono ou policristalino, se ele é full ou half cell, se ele tem tecnologia PERC, tudo isso conta, né? E você falar para o seu cliente que você está usando um módulo de uma tecnologia nova, um módulo de boa qualidade, por que esse módulo fotovoltaico, esse inversor são de boas qualidades, né? Tem boa qualidade, isso também impacta a escolha do cliente. Então, você está capacitando o cliente está sabendo o que está comprando, né? E às vezes a gente vê aí no mercado que não é só preço também tem o desenvolvimento do cliente. E tudo isso você vai passar para ele. Sobre os tipos construtivos de módulos fotovoltaicos, a gente vai falar mais no próximo webinar, por isso que eles estão um pouco ligados, né? Eu vou falar bastante sobre as diferenças, os tipos construtivos, quais são as novas tecnologias de módulos que estão chegando aqui na UIN e no mercado, que vocês vão poder aproveitar e se beneficiar cada vez mais de energia solar. Isso é uma coisa importante, que assim, o que na prática é necessário traduzir todas essas especificações técnicas que a gente usa nas comparações para algo que o teu cliente final ele consiga entender. Tipo, olhando não como alguém que trabalha na UIM, mas como uma pessoa normal, eu precisaria entender de alguém que tentasse me vender um sistema fotovoltaico que é importante comprar um módulo fotovoltaico de uma marca Tier 1, por exemplo, porque isso significa que muitas empresas muito maiores do que nós, em projetos gigantes, confiam nessa marca a ponto de investir seu dinheiro lá. Então, tipo, eu estou trazendo para você algo que é confiável, algo que que vai te trazer um retorno para o investimento que você está fazendo. Mais do que só aquele que a gente faz a continha no papel lá de retorno do investimento, de quanto tempo que ele demora para ter de volta o dinheiro, economizando lá na conta de luz, mas algo que uma garantia que aquele equipamento que tem qualidade suficiente para durar pelo tempo, não é verdade? Uma outra questão é, por exemplo, às vezes a gente precisa levar para o cliente algumas verdades que são consequências das escolhas que ele faz. Às vezes você entra com uma proposta com como um módulo Canadian, um módulo bom de qualidade, e a gente recebe outras propostas, ou o cliente tem outras propostas, talvez com produtos de qualidade inferior, e a gente precisa levantar questionamentos como, tudo bem, e se você tiver necessidade de trocar um módulo desse? E se você quiser, você está investindo numa potência menor, uma potência que o mercado não está mais utilizando, e se daqui a 3 meses você ficar contente com o teu resultado e quiser fazer uma expansão, como é que você faz? Já que você não vai encontrar essa potência nova. Sabe, é preciso levantar alguns questionamentos para o cliente para que ele entenda que faz sentido você investir em qualidade, faz sentido você investir em produtos que vão deixar ele mais seguro com o passar do tempo, sabe? Isso é importante demais. Com certeza. Já para inversores, o que você avalia, né? Tipo de conexão. Nós vendemos inversores mono e trifásicos, tá? Um inversor trifásico não pode ser instalado, claro, numa rede monofásica, tá? Porém, um inversor monofásico pode ser instalado numa rede trifásica. Tá? Isso você já deve saber. Uma rede trifásica, eu posso colocar um banco de inversores monofásicos sem problema, ou colocar menos inversores de maior potência trifásicos. A gente tem um ponto de atenção.
Tensão de saída, claro, se é a 220, se é a 380. Eficiência global e de MPPT é um outro argumento de venda, né? Porque basicamente, inversor de 6 kW, beleza, mas qual é a eficiência dele? Quanto de energia ele vai produzir baseado no que ele recebe na entrada, né? O output, a saída dele. A eficiência de inversores está 96%, 97%, pode chegar até 98%. A eficiência de MPPT é 99%. Então, se você, por exemplo, se alguém te oferecer um inversor e você olhar lá na folha de dados dele, né, eficiência 95, 94, 93, isso já é um 3% a menos de energia que está sendo gerada ao longo de 25 anos. Isso faz diferença. Tá? Então, inversores de alta eficiência. Número de entradas em PPT, né? São uma, duas, três entradas de rastreamento de máxima potência. Elas têm que ser adequadas ao número de orientações que você vai ter na sua instalação. Por exemplo, se o telhado tem 3 águas, né? Então serão 3 orientações diferentes, 3 entradas de MPPT no inversor. Ou 2 inversores de 2 entradas, um utilizando 2 strings e outra uma string. Isso eu vou falar melhor daqui a pouco. Basicamente, número de entradas em MPPT vai depender do seu projeto. Faixa de MPPT, né? Ele consegue rastrear o ponto de máxima potência de 200 a 800 volts. Pô, então é ótimo. Eu tenho uma faixa lá de tensão que o arranjo fotovoltaico pode trabalhar, que ele vai estar sempre produzindo o máximo, né? É um outro argumento de qualidade do equipamento que você está utilizando. Então, um equipamento que consegue rastrear o ponto de máxima potência entre 200 e 800 volts tem esse parâmetro melhor do que um que rastreia entre 300 e 600 volts. Tá? Distorção harmônica, né? A qualidade de energia que sai do inversor, geralmente por volta de 3%, podendo chegar a 1,5%, para quem for mais técnico aí e quiser se aprofundar nessa avaliação. E, claro, a garantia do inversor e os recursos de proteção e comunicação. Tá? Os inversores Frônios e sólidos têm garantias de 5 anos, Frônios podendo ser estendido a 7 anos, e os microinversores, aqui no nosso caso, Roy Miles, têm garantias que podem ser estendidas de garantia de 12 anos. Tá bom? Mais algum ponto? Só em relação a, tipo, por exemplo, a garantia dos inversores, quando a gente está falando de microinversores ou dos inversores da Solis, por exemplo, a gente pode estender a garantia de 5 até 20 anos, de acordo com a necessidade do cliente. Isso é um argumento muito relevante, às vezes, numa venda, porque você dizer, cara, que eu consigo garantir esse inversor pelos próximos 20 anos, são 2 décadas de garantia. É muito difícil você achar outros produtos no mercado, de modo geral, na tua vida cotidiana, sei lá, você tem a garantia de 20 anos. uma computadora, uma geladeira, um carro, alguma coisa que tenha garantia de 20 anos, é muito difícil isso. Então, tipo, falar sobre isso é algo relevante às vezes, quando a gente está negociando, quando a gente está levando algo para o cliente. Com certeza. Vou passar aqui para o próximo. Então, o quarto tópico, né, é a utilização do oversizing do inversor no dimensionamento do sistema. Tá? O oversizing é uma característica do inversor que a gente utiliza muito no dia a dia, né, quando você está comprando kit, quando você vem um kit com oversize de 50%, de 40%, 30%, vocês devem conhecer essa nomenclatura, eu vou explicar melhor sobre ela agora, né? O oversize nada mais é do que a capacidade do inversor de suportar um arranjo fotovoltaico de maior potência conectado a ele, né? Ou seja, um inversor de 6 kW da Frônios suporta um arranjo fotovoltaico conectado à sua entrada de até 9 kW, ou seja, ele tem 50% de oversize, ele consegue ter um arranjo fotovoltaico conectado a ele até 50% maior do que ele consegue produzir de energia, de potência na saída. Tá? Então, é basicamente a relação entre a potência de entrada máxima e a potência de saída máxima do inversor. Né? Esse fator também é chamado fator de dimensionamento do inversor, o FDI. Né? Eu vou voltar aqui no gráfico, que a gente consegue ver melhor, no slide anterior. Aqui eu tenho 2 curvas, tá? Para o mesmo inversor. A linha tracejada, ela está representando a potência máxima do inversor. Tá? Por exemplo, 5 kW. Potência máxima do inversor é 5 kW. Ele não consegue produzir mais do que isso. Tá? Então, se o arranjo fotovoltaico for um pouco subdimensionado, né, ele nunca vai chegar à potência máxima
do inversor, né? Ele vai produzir de acordo com a curva amarela aí embaixo. Ele nunca vai chegar na potência máxima, ele vai produzir exatamente, o inversor vai produzir exatamente o que o arranjo fotovoltaico está produzindo de energia, tá? Agora, se o inversor tiver um oversize, um sobredimensionamento, ele vai produzir até a potência máxima. A potência da saída do inversor vai ser igual, né, vai acompanhar a curva da potência do arranjo fotovoltaico até o limite de potência dele, que é a curva tracejada. A partir desse limite, ele vai, que a gente chama de clampar, né, ele vai parar de produzir e vai produzir a potência máxima dele o tempo todo, até o arranjo fotovoltaico voltar, né, ao longo do dia, e aí voltar a acompanhar a curva do arranjo. Isso é interessante por quê? Porque o inversor, ele opera mais tempo em sua capacidade máxima. Se ele é um inversor de 5 kW, né, quando ele está sobredimensionado, ele está mais horas do dia produzindo o máximo que ele consegue produzir, né? Então, o oversize, se ele é bem dimensionado, você otimiza, você maximiza o retorno sobre o investimento, que você vai ter um investimento menor e o sistema vai produzir mais. Então, uma boa recomendação é você trabalhar com um oversize, ou algum oversize, um leve oversize, 10%, 20%. E assim, você só vai saber exatamente a produção de energia que você vai ter com oversize através de software de simulação. Tá? Mas é uma boa prática você trabalhar com oversize aí de 10%, por exemplo. Assim, isso a frase que o Marcos usou é perfeita. Tipo, o oversizing faz com que o inversor trabalhe mais tempo na sua capacidade máxima. A verdade é que, sei lá, 70% dos integradores não conseguem transformar isso num argumento sólido de vendas. Ah, mas por que você está me vendendo um número de módulo, uma potência de módulo que é maior que a potência do inversor? Porque eu estou levando o seu inversor a trabalhar no máximo de capacidade dele por mais tempo, que vai significar, vai se traduzir numa geração melhor ao final. Tipo, é algo que parece simples, mas não é tão simples assim. Sim, sim. Vamos passar para o próximo? Vamos passar. Esse é um erro já mais do pessoal que está começando, né? Ainda tem muita gente que está bastante tempo no mercado com essa dúvida, né? Por que eu não posso conectar strings de módulos fotovoltaicos com orientações diferentes? Eu não posso conectar duas strings em águas de telhado diferentes, tanto em série quanto em paralelo, né? Porque, na verdade, gente, o módulo fotovoltaico ele é uma fonte de corrente, tá? E sendo uma fonte de corrente, né, ele produz mais corrente de acordo com a irradiação solar que ele está recebendo, ele é limitado, os módulos, o arranjo fotovoltaico é limitado sempre pelo módulo que está produzindo menos. Tá? Então, se você tem uma string e um módulo está sombreado, esse módulo sombreado vai produzir menos corrente do que todas as outras strings. E essa corrente pequena que ele está produzindo vai limitar a produção de todos os outros módulos. Então, a string toda vai produzir menos, vai produzir igual ao módulo que está produzindo menos. Se você tem, por exemplo, duas orientações de telhado e coloca 10 módulos em série em uma orientação e mais 10 módulos em série em outra orientação, uma das orientações, uma das águas, está recebendo mais sol do que a outra, né? A produção de energia do arranjo todo vai ser limitada pela string que está na água que está recebendo menos sol, né? A pior string. A mesma coisa acontece se você conectar essas duas strings em paralelo. Cada uma está com uma orientação diferente, cada uma está produzindo energia de forma diferente, porque cada uma está com condição de radiação diferente. Se você conectar elas em paralelo, né, aí você não vai ter uma limitação de corrente, você vai ter uma limitação de tensão. A tensão do arranjo vai ser equivalente à tensão da string que está com uma menor condição de radiação. Uma vai acabar retroalimentando a outra um pouco, tá? Em corrente, uma vai injetar um pouco de corrente na outra até a tensão das duas abaixar, né? E a produção do arranjo inteiro vai ser limitada da mesma forma pela string que está com menos luz, está recebendo menos luz. É por isso que, para maximizar a produção de energia, e até por uma questão de segurança, a gente não conecta duas strings em série ou paralelo que estejam em orientações diferentes. Tá bom? Então, cada string que esteja localizada em uma certa orientação
né, um arranjo fotovoltaico com uma determinada orientação tem que estar conectado a um MPPT do inversor. Um arranjo em outra orientação tem que estar conectado em outro MPPT. Né? Então, basicamente, o número de orientações dos arranjos fotovoltaicos em uma instalação vai dizer quantos MPPTs você vai precisar e consequentemente, quantos inversores você vai precisar utilizar. Porque se você tiver 6 orientações diferentes, você não consegue usar um inversor. Você vai ter que usar, por exemplo, sólidos 2 MPPT, vai ter que usar 3 inversores, tá? Um terço cada um com um terço da potência, se forem arranjos iguais para cada orientação, de igual potência. Isso também pode influenciar na quantidade de string boxes ou um tipo da string box que você usa no inversor. Por exemplo, Fronius, uma linha muito usada deles como a linha Primo, tem 2 MPPTs e você pode usar só uma ou as duas, isso influencia, né, em relação ao projeto. Tem um comentário do René aqui falando, pô, no caso dos microinversores, isso já não é verdade. Não é verdade no caso dos microinversores. A gente está falando aqui implicitamente de inversor de string, né? O microinversor realmente tem essa vantagem, né? Exatamente. Vantagem no caso, porque como o microinversor, ele trata, ele não, você não liga uma string e insere em um microinversor, e sim os módulos individualmente, ele faz um tratamento muito mais apurado desse tipo de variação, de maneira que você não sofre, de fato, com esse tipo de variação entre strings e como isso afeta a tensão e corrente. O microinversor localiza o ponto de máxima potência de cada módulo individualmente, então não importa se um módulo sombreou ou se tem vários arranjos em orientações diferentes, o que você quiser fazer com o microinversor, ele é a opção sempre mais escalável possível, mais modular possível. Você pode fazer qualquer configuração, basicamente, com microinversores. Um outro comentário interessante é que esse assunto que o Marcos tratou agora sobre o que acontece quando essas limitações de tensão e corrente que ele mencionou sobre ligar mais de uma string na mesma MPPT é basicamente algo semelhante ao que acontece sobre o sombreamento de parte do arranjo fotovoltaico, que a gente falou 2 pontos acima. Então, se tem um sombreamento em um módulo, um módulo do arranjo, isso também vai causar uma variação na tensão corrente no final das contas. Então, o resultado é o mesmo, uma diminuição prática do resultado do arranjo como um todo. Perfeito. É isso. Mas, Renê, muito bom o teu comentário. Obrigado, exatamente Renê. Isso. Obrigado, Renê. 6, né? Usar componentes com materiais impróprios na estrutura de fixação. A gente poderia estender aí não só para os componentes, né? Usar estruturas de fixação fabricadas para fins específicos de energia solar. Tá? Não tentar optar por qualquer outro tipo de solução. Estruturas de fixação de um bom fabricante, usando materiais próprios para estarem expostos ao tempo. Da mesma forma que o módulo fotovoltaico inversor, eles precisam durar muito tempo, toda a vida útil do sistema, a estrutura de fixação também. Não adianta você comprar uma estrutura de fixação também um pouco mais barata para vencer a concorrência, e ela ficou ótima, bonita lá depois que você acabou a instalação, pô, bonito, tudo retinho, igual e tal, não tem fio exposto, perfeito. E depois de 3 anos, a estrutura começar a corroer ou dar algum tipo de problema, e o cliente vai ter que trocar toda a estrutura, vai ter um prejuízo, e isso não é bom para você como integrador, obviamente. Então, você tem sempre que usar estruturas de qualidade, os materiais que eu vou falar aqui, porque a estrutura de fixação ela tem que ficar exposta aos intempéries, tem que ser resistente à corrosão, radiação ultravioleta, chuva e vento, obviamente. Tá? Ela tem diversos componentes, vocês que já conhecem, perfil, grampos, ganchos que eles são conectados ao cabo, os grampos fixam os módulos fotovoltaicos em cima do perfil, né? E acessórios, né? Parafusos, suporte, entre outros, vai depender da estrutura. Trabalhamos aí com estruturas dependendo do local da instalação, estruturas cerâmicas, estruturas para telhados metálicos, de fibrocimento, laje e solo, tá? Entre outras mais específicas, carporte, por exemplo. Então, basicamente, quais materiais utilizar, né? E por que eu não posso utilizar qualquer material na estrutura de fixação? Eu não posso comprar, por exemplo, uma estrutura de alumínio e utilizar lá para parafusar alguma coisa um parafuso de aço comum, né? Ou um parafuso de aço inox, mas que não tenha uma boa qualidade. Usar uma arruela de aço comum, usar alguma coisa de latão ou de cobre. Por que eu não posso fazer isso? Simplesmente porque materiais diferentes têm potenciais elétricos diferentes. O que significa isso? Significa que, da mesma forma que em uma pilha, tá? Uma bateria, você tem 2 materiais diferentes, o anodo e o catodo,
e quando eles se juntam, né, através de um líquido que a gente chama eletrólito, passa carga de um para o outro. Qualquer material metálico também se comporta como uma pilha, quando ele junta, né? Por isso a gente chama de formação de pilha galvânica. Quando você coloca, por exemplo, uma peça de cobre junto com uma peça de alumínio, aqui, tá? Elas têm potenciais elétricos diferentes. Quando chove e fica molhado, a água da chuva e o oxigênio se comportam como um eletrólito. Então, o que vai acontecer? Vai fluir carga de do mais negativo, né, o material mais negativo, mais eletronegativo, para o material mais eletropositivo. Isso é corrosão. Tá? Eles vão se corroer e com o tempo aquilo vai estar tudo oxidado, não vai ter um bom resultado, vai perder conexão elétrica, vai perder rigidez mecânica e vai gerar um retrabalho e uma insatisfação. Tá bom? Então, bons fabricantes de estrutura utilizam materiais como ligas de alumínio, tá? Alumínio anodizado. Alumínio anodizado ele recebe um tratamento superficial para ter ainda mais resistência à corrosão, aço inox de boa qualidade e aço tratado com KTL ou Geomet, tá bom? Aqui nas estruturas, aqui na Winch trabalha com Solar Group, as estruturas da Solar Group, o perfil, o grampo, o gancho, eles são de alumínio, liga de alumínio, e os parafusos prisioneiros e acessórios, eles são de aço inox. Agora, tem uma observação sobre aço galvanizado que eu preciso fazer, né? O aço galvanizado, ele é um material muito utilizado em estruturas para solo, tá? Usinas, por exemplo, ou qualquer instalação em solo, geralmente usa aço galvanizado, mas existem diversos tipos de aço galvanizado, né? Vai depender da estrutura do tratamento superficial que o aço recebeu, para ser chamado de galvanizado, né? Aço galvanizado é praticamente um aço comum que recebeu uma camada de zinco, tá? Se essa camada de zinco for maior, ele vai ter um tratamento superficial e, consequentemente, uma resistência à corrosão maior. Se você pegar um aço galvanizado de uma espessura pequena, né, e o aço galvanizado, digamos, mais comumente encontrado, ele não pode ser instalado em ambientes com maresia, tá? Ele corrói muito rápido. Então, é uma observação, e apesar dele ter esse tratamento superficial, se é aço galvanizado, você não pode colocar ele em ambiente de maresia. Se for necessário, por exemplo, uma usina ser instalada, instalação em solo, claro, em um ambiente agressivo, em termos de corrosão, pode ser usado aço inox, mas é um aço galvanizado, mas é uma galvanização específica, com uma camada maior, tá? Então, não usar qualquer aço galvanizado, principalmente em ambiente de maresia. Né? Um exemplo ruim aí que eu coloquei foi um parafuso de aço comum no trilho de alumínio, né? Da mesma forma que o exemplo que eu dei de cobre com alumínio, e o terminal de cobre para aterramento na estrutura de alumínio. Né? Eu já vi, por exemplo, o pessoal, né, tem que aterrar toda a estrutura, tem que aterrar os módulos também, e usarem terminais de cobre para fixar no alumínio e fazer o aterramento. É claro que o terminal de cobre, depois de um tempo, ele vai, como ele está exposto, né, apesar do fio ser de cobre, é o terminal que está exposto. Então, ele vai ser, no contato com o alumínio, ele vai sendo oxidado e vai perdendo a condutibilidade, a característica mecânica dele. Perfeito. Bom. Próximo. Pisar nos módulos durante a instalação. Bom. Então, a gente está aqui para melhorar sempre, e às vezes a gente recebe sim fotos de gente, né? O pessoal faz a instalação fotovoltaica, né? Tira aquela foto em cima do módulo, né? Para falar, pô, isso realmente não é recomendável, tá? Por mais que você até tome o cuidado de pisar só na estrutura do módulo, né? Só na parte de alumínio, não pisar no meio dele para ele não fletir muito, você, mesmo fazendo isso, você pode danificar as células do módulo fotovoltaico, porque quem já pegou numa célula sabe que ela é muito, muito frágil. Você pega nela assim, dá uma leve torçãozinha, ela já quebra toda na tua mão. Então, ela pode até, você pode não visualizar isso quando você pisa no módulo ou flete o módulo, a célula parece que ainda está inteira, porque o vidro está segurando ela está sendo ali, ela está segura, mas nela aconteceu o que a gente chama de uma microfissura, né? Ela teve uma microfissura, e isso é muito ruim porque a microfissura compromete a produção da célula, sobreaquece a célula, a longo prazo aquilo vai criar uma mancha escura,
enfim, é ruim de todas as formas, porque vai comprometer todo o arranjo fotovoltaico. Então, muito cuidado no manuseio dos módulos, muito cuidado na instalação e não pisar nunca, em hipótese alguma, nos módulos. Muito bom. A gente gosta muito de receber as fotos. A gente acha isso interessantíssimo. A gente manda junto no nosso É muito legal, Instagram quando porque a ninguém gente sabe tudo também, recebe. né? A gente gosta muito quando marcam a gente lá no Instagram, nas instalações que os nossos integradores estão fazendo. A gente acha isso fantástico. A gente só está falando isso porque, de fato, é algo que Para vai ajudar vocês. prejudicar a sua vida se É. você fizer isso. Por mais que a foto seja legal, é ruim. A foto fica bonita mesmo, mas, enfim, Não é, não é legal. não é para fazer, não é legal, tá? E continue enviando fotos, por favor, que assim a gente pode ajudar mais vocês. Muito bom. Vamos passar para o próximo aqui. Circuito de aterramento ineficaz. Circuito de aterramento ineficaz, né? Então, o pessoal acaba fazendo lá, montando todo o arranjo fotovoltaico, a estrutura no telhado, o inversor perfeito, conectado, né? E às vezes não toma muito cuidado, o cuidado necessário no circuito de aterramento, tá? Por que o aterramento é importante? O pessoal se pergunta. Como a gente tem muito, comumente a gente fala sobre para-raio, SPDA e tal, e protetores contra surto, a gente lembra de que o aterramento protege contra raio, né? Contra a indução, interferência, elevação de tensão provocada por raios, né? E é verdade. Então, o aterramento ele é a primeira proteção contra a descarga atmosférica. Se acontecer uma descarga atmosférica, o arranjo fotovoltaico que está lá em cima do telhado, ou seja, lá qual for a estrutura, ele é metálico, então ele é um para-raio. Ele se comporta como um para-raio. Cair um raio ali, em cima dele, ou perto dele, nas redondezas, aquela indução eletromagnética, como é uma corrente muito grande, ela vai se propagar pela estrutura metálica. Né? E se essa estrutura metálica não estiver aterrada, pode ocorrer um acidente. Né? Pode gerar fagulhas, provocar um acidente mesmo, né? Choque elétrico, vai energizar toda aquela estrutura, e isso tem que ser propagado, isso tem que fluir para o aterramento. Tá? Em termos de equipamento, o que protege contra surtos de descargas atmosféricas é o DPS, né? O famoso DPS que já vem nas nossas string boxes, né? Que a gente usa string box da Clamper, né? O DPS ele é o dispositivo de proteção contra surto que você já conhece. A função dele é, em uma elevação de tensão, cortar a tensão de forma que essa tensão seja igual à tensão admissível, à tensão suportável do inversor. Tá bom? Então, a função do DPS é basicamente proteger os módulos e o inversor contra surtos de tensão provenientes ou de descargas atmosféricas ou da rede elétrica. Tá? A rede elétrica, esses surtos também podem vir da rede. Tá? Então, é por isso que é importante um DPS tanto no lado CC, dentro da nossa string box, como no lado CA. Outra importância do aterramento, um aterramento eficaz, é que o inversor ele tem funções para detecção de fuga de corrente e detecção de falha no isolamento. Então, o inversor ele fica medindo lá a resistência entre o polo positivo e negativo do arranjo e o terra. Tá? Se essa resistência for menor do que uma resistência de referência que o inversor tem, na ordem de mega-ohm, ele já sabe que houve alguma falha pequena ou grande de isolamento, né, no cabo de corrente contínua, ou seja, em algum momento o cabo de corrente contínua, por exemplo, teve seu isolamento rompido, sei lá, um animal roeu, ou na hora da instalação esmagou um fio, alguém passou e tracionou muito ele acabou rompendo o seu isolamento e o cobre do cabo acabou encostando em uma estrutura metálica, né? Alguma parte da estrutura metálica. O inversor entende isso e gera um alarme de falha de isolamento. Ou seja, ele está te comunicando que existe uma situação perigosa, não só por conta de produção de energia, porque falha de isolamento ele não consegue produzir, mas segurança, né? Tem uma 1000 volts ali encostando em uma estrutura metálica, vai gerar um acidente em algum momento muito grave. Então, é uma função de proteção super importante do inversor, que não vai estar habilitada por causa se ele não for conectado corretamente ao aterramento, tá? Assim como fuga de corrente. Existe um limite de fuga de corrente que ele suporta antes de gerar um alarme, e aí precisa ser inspecionada a instalação para eliminar essa fuga, eliminar
essa falha de isolamento, não causar risco à segurança. Um terceiro ponto aí é que os próprios filtros do inversor, eles precisam do aterramento para funcionar, para realmente injetar uma corrente na rede senoidal perfeita, sem distorções, sem coisas que possam poluentes, né? Sem uma corrente totalmente limpa e que vai garantir essa produção por um longo tempo. Então, são alguns motivos aí que o seu aterramento precisa ser eficaz, ele precisa ser medido com termômetro e precisa ser corretamente instalado nos DPS, no inversor e nas estruturas metálicas lá do arranjo fotovoltaico, os próprios módulos fotovoltaicos. Então, no nosso nono item, vamos até 10, tá? Já está quase acabando, respeitando o nosso tempo aí estimado de 1 hora de webinar. Montagem errada da String Box, né? A gente comercializa String Box prontos dentro do gerador, mas alguns clientes ainda podem optar por montar a sua própria String Box, né? Muita gente faz isso. E eu já várias vezes recebi fotos e pessoal descrevendo a instalação, colocando, né, fazendo uma caixa de proteção só, tá? Tanto para a parte de proteção CC quanto a proteção CA. Então, uma caixa de proteção única, tanto para o circuito de corrente contínua que vem lá dos módulos, como o circuito de corrente alternada que sai do inversor. Por que isso é um problema, né? Você economiza dinheiro, a instalação fica mais simples, mas isso é um grande problema. Por quê? Está escrito até na norma, né, no item 4.2.5.7 da norma NBR 5410, instalações elétricas em baixa tensão, que 2 circuitos que possuem diferentes fontes de alimentação está proibido de compartilharem o mesmo quadro de distribuição, linhas ou caixas de passagem. Tá? Então, eles não podem, duas fontes diferentes de alimentação não podem compartilhar o mesmo painel. Mas aí você se pergunta, por que disso? Simplesmente por causa desse exemplo, né? Vamos supor que você coloca lá a string box, a caixa de proteção CC e CA junto. Daqui a 5 anos, o cliente pede para o eletricista fazer algum tipo de manutenção na casa, né? E uma manutenção no sistema fotovoltaico. Ele que não é especialista, né? Ele vai fazer o que todo mundo faz. Ele vai desligar o disjuntor geral da casa, o disjuntor daquele circuito para fazer o serviço dele. Só que, quando você desliga o disjuntor, geral da casa ou particular daquele circuito, você não está desenergizando o arranjo fotovoltaico. É claro, se tiver sol, ele vai estar gerando e vai ter uma tensão dentro daquele painel de 800, 900, 500 volts. Ele vai achar que o painel está desenergizado porque ele desligou o disjuntor, vai fazer a manutenção e pode gerar um acidente grave. Tá? É por isso que não se pode juntar caixa de proteção CC com caixa de proteção CA. Eles têm que estar separados e tem que estar claro o que é antes e o que é depois do inversor, o que pertence ao arranjo fotovoltaico e o que não pertence. Depois do inversor, todas as regras aplicáveis a circuitos de corrente alternada normais se aplicam. Tudo que vem depois do inversor é um circuito de corrente alternada normal. Tá aí mais algumas observações aí. Esse material ele vai ser disponibilizado para todo mundo que participou desse webinar e vai ser disponibilizado no YouTube também, como o Anderson já falou. Tá? Não o material, mas o vídeo. Então, vocês vão poder conferir e assistir de novo sempre que for necessário. Vamos para o último. Último item, parabéns a quem resistiu até aqui. Espero que vocês estejam gostando, estejam aprendendo. E ficamos à disposição. Quem quiser fazer mais comentários aqui pode. Aplicação incorreta da proteção CC. Então, é uma dúvida que muita gente tem. Quando eu preciso usar fusível, eu preciso sempre usar DPS. Que DPS eu uso se eu for montar a minha string box, se eu não for utilizar uma string box já pronta para aquele gerador? Que componentes eu uso? Que seccionadora eu uso? Né? Eu posso substituir o disjuntor, a seccionadora por um disjuntor CC? O fusível por um disjuntor CC, né? Então, o que fazer? Esse item a gente vai falar um pouco melhor. A gente teve uma outra webinar aqui falando só sobre proteção, então quem quiser confere lá aqui no nosso canal do YouTube, webinar sobre proteção de sistemas fotovoltaicos. Eu vou dar aqui algumas dicas, né, algumas recomendações que vocês precisam seguir. Primeiro, só precisa usar fusível, tá?
quando o seu arranjo, né, tem mais de 2 strings conectadas em paralelo. Tá? Aqui a gente só tem um caso que isso acontece, que é a string box de 3:1, 3 strings conectados em paralelo, 3 strings na entrada, e sai apenas um circuito, né? Um positivo e negativo de corrente contínua. Por quê? Né? Porque, na verdade, o fusível ele é uma proteção contra corrente reversa. Tá? E o que é isso? Na verdade, lembra quando eu falei que se um módulo está gerando menos do que o outro, ele vai ser retroalimentado com corrente pelo módulo que está gerando mais, até a tensão das duas strings casarem, né, e ficarem a mesma tensão? É basicamente isso que acontece. São duas fontes, tá? Uma está produzindo menos, a outra está produzindo mais. Nessa situação, se tem aqui 3 strings em paralelo, por exemplo, e uma string, por exemplo, foi sombreada ou sofreu algum defeito, as 2 outras strings vão retroalimentar com corrente, vão injetar corrente nessa string que está sombreada e está produzindo menos. Tá? E por que isso é ruim, além da produção de energia? Cada módulo fotovoltaico ele tem uma suportabilidade, tá, à corrente reversa. Pode ser de 15 amperes, comumente é 15 ou 20 amperes, mas existem módulos de até 30 amperes de suportabilidade. Então, como comumente é 15 ou 20 amperes, se você, por exemplo, tiver 2 strings em paralelo, uma retroalimentar a outra por uma condição de sombreamento, o máximo de corrente que uma string pode injetar são aproximadamente 10 amperes, que é a corrente de curto-circuito. Então, aquela corrente que vai estar passando reversa na string sombreada ou com defeito não vai ser maior do que a corrente de curto-circuito, não vai ser maior do que 10 amperes. Então, não vai ter problema, ele suporta até 15, até esse sombreamento passar ou o defeito ser corrigido, nada vai acontecer, né? A sua produção vai diminuir um pouco, mas não vai danificar os módulos fotovoltaicos. Agora, se você tem 3 strings em paralelo e 2 delas alimentam com corrente a terceira, né, por uma condição de sombreamento defeito, aí sim isso pode causar um problema, porque a corrente curto-circuito é aproximadamente 10 para essa string, para a segunda string, 10 para a terceira string, as duas retroalimentando a primeira, vai gerar 20 amperes. Então, se o módulo fotovoltaico utilizado tem suportabilidade contra a corrente reversa de 15 amperes, ela vai passar, né? Ele vai receber mais corrente do que ele pode e vai danificar os módulos. Por isso que é necessário utilizar fusíveis com corrente nominal um pouco acima, né, da corrente máxima suportável, dentro da suportabilidade do módulo. Se o módulo suporta 15 amperes, tem que usar um fusível de 12, de 15, ou de 12 ou de 15, basicamente, né? Para que, caso ocorra essa falha, esse defeito, né, o fusível ele rompa antes da retroalimentação acontecer no módulo. E não é qualquer fusível, tem que usar um fusível do tipo GPV, é um fusível rápido, específico para aplicação em sistemas fotovoltaicos. Então, a nossa string box aqui já vem com um fusível lá de 12 amperes, GPV, de um fabricante renomado, já vem dentro da nossa string box, você não precisa se preocupar com isso. Caso você monte sua string box, utilizar fusíveis com essas características para casos em que o arranjo tenha mais de 3 strings, tenha mais de 2 strings em paralelo. Tá legal? Muito bom. Já o DPS você precisa usar sempre, tá? Só com um cuidado. O DPS ele tem que ter a classificação de tensão. O DPS no lado de corrente contínua ele tem que ser um DPS de corrente contínua, obviamente, com a classificação de tensão compatível ao teu arranjo fotovoltaico e ao seu inversor. Então, se você está usando um inversor com tensão máxima de 600 volts, como é o caso de alguns da linha Solis que a gente tem, até o modelo da Fronius, tensão máxima de 600 volts, você tem que usar um DPS de 600 volts. E é claro que o seu arranjo você vai dimensionar de forma que ele não ultrapasse tensão de 600 volts. Os nossos kits também são dimensionados para que isso não aconteça. Então, a tensão é ficar sempre dentro da tensão suportável pelo inversor. Tem que usar um DPS de 600 volts. No nosso caso, uma string box, a string box toda é de 600 volts, né? O DPS, a seccionadora e os fusíveis, se tiverem, né? De 600 volts. Já o inversor, se ele for de 1000 volts de tensão máxima de operação, o seu arranjo também vai ser especificado de forma que ele tenha no máximo 1000 volts e tem que usar um DPS e, consequentemente, seccionador e fusível próprios para 1000 volts. Ou seja, se a tensão, devido a um surto, uma sobretensão, ultrapassar os 1000 volts, o DPS ele vai cortar essa tensão, não vai deixá-la ultrapassar os limites admissíveis ali
pelo inversor e pelos módulos. Tá bom? Se você aplicar um pouco disso que o Marcos falou na prática, também seria muito ruim usar uma string box de 1000 volts em um inversor de 600 volts, porque ele fica desprotegido dentro de um intervalo de surto entre 600 e 1000. Um outro ponto sobre isso, importante mencionar, é que nem sempre a volt do inversor está relacionada à potência dele de um modo geral. A gente tem dentro da linha da Fronius, por exemplo, a linha primo de 3 até 8.2 são de 1000 volts, e a linha acima BR no inversor de 10 e 12 são 600 volts. Então, tipo, às vezes você fala assim, não, eu instalei um primo que era 1000 volts, então, tipo, o de 10 da uma linha obviamente superior, vai ser de 1000. Deve ser 1000 também, não necessariamente. Não. Você precisa analisar a característica de cada inversor, porque isso pode ocasionar um problema futuro no resto do dimensionamento do sistema. Claro, e o contrário também ocorre, né? Da mesma forma que se você usar uma string box, né, um componente de 1000 volts num inversor de 600 volts, ele vai ficar desprotegido naquela faixa, porque ele vai ter uma tensão de proteção incompatível com o que ele precisa. Se você usar, obviamente, um inversor de 1000 volts, um arranjo de 1000 volts, uma string box, um componente de 600 volts, vai te causar problemas. A mesma coisa se aplica para o lado CA, tá? DPS compatível com aquela tensão, se é 220, se é 380, de corrente alternada. E o DPS de corrente alternada ele tem que ter proteção contra curto-circuito. Tá bom? Um sistema que a gente chama de SCI, Short Circuit Interruption. Muito bom. Esses itens aqui foram os que você já falou? Sim, a maioria deles. Então, basicamente, todos os componentes, inclusive a seccionadora, tem que ser bem especificados aos seus respectivos níveis de tensão. Nem sempre você vai precisar usar fusível, só para arranjos acima de 2 strings. Sempre usar DPS, CC e CA para tensão compatível e tipo de rede, né? Se é corrente contínua, corrente alternada, e aterramento sempre prestando muita atenção. Perfeito. Gente, então, acho que é isso. Eu tenho só alguns lembretes para fazer. Primeiro, aí estão as nossas redes sociais, o nosso canal do YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram, nosso site. Agradecer a todos vocês por terem permanecido conosco até o final aqui do webinar. A gente se sente muito grato pela presença e pela participação de vocês. Só lembrando que a gente vai subir esse conteúdo todo no nosso canal do YouTube, vai enviar o material que o Marcos utilizou para ministrar o treinamento via e-mail marketing para vocês. A gente, só lembrando também que o próximo webinar vai ser no dia 17, sobre... Tecnologias mais promissoras para módulos fotovoltaicos. Tá? Vocês precisam assistir, dia 15 de março, promoção aqui na Win. Isso, então, exatamente. Entrem que vai ter vários descontos para vocês conseguirem comprar kits, seus geradores mais barato e vencer a concorrência. Perfeito. Muito obrigado pela participação de vocês. Tem uma pergunta aqui, a gente ainda tem 2 minutos. O Marcelo falou assim, perguntou se a gente poderia explicar sobre, eu não sei se explicar o que é o funcionamento ou o que é o monitoramento SolarView Datalog. Você deve saber que os inversores Fronius, eles têm monitoramento próprio, né? Então, o monitoramento dos nossos inversores Fronius, eles são Fronius, já vem embutido no inversor, ele já se conecta com o Wi-Fi automaticamente, você configura lá, não precisa de nenhum item externo a ser instalado no inversor Fronius para você ter o monitoramento, já é de fábrica. Já os inversores da Solis, nós utilizamos aqui monitoramento da SolarView. Então, a SolarView é um data logger, é uma caixinha preta desse tamanho, mais ou menos, que você instala lá na parede, do lado do inversor, e você conecta ao inversor. A gente tem até um tutorial sobre isso, e a partir dessa conexão, você conecta com a comunicação do Solis, e essa caixinha, o data logger, você precisa configurar ele de acordo com as instruções dadas em outro webinar, e você vai ter um monitoramento aí semelhante um pouco com o que o monitoramento da Fronius faz. Tá? Então, basicamente, é um item externo que você precisa adicionar, que a gente sempre especifica em todos os geradores consoles. A gente tem um outro webinar falando sobre isso e tem um vídeo também tutorial sobre como fazer a instalação desse sistema de monitoramento. Acho que inicialmente a gente optou por utilizar esse monitoramento da SolarView, que é um parceiro nosso aqui no Brasil, porque o monitoramento próprio, né, proprietário da Solis, ele ainda não estava funcionando em português. Então, a gente preferiu adotar a solução de monitoramento de um parceiro que fosse dar para os nossos clientes a possibilidade de ter um monitoramento nacional, em português, simples de ser trabalhado. Acho que é esse o ponto. Como a gente tem uns outros materiais sobre isso, acho que talvez não faça tanto sentido se aprofundar muito, mas a gente espera que a gente tenha respondido aí a sua pergunta, Marcelo.
Gente, acho que a gente não deixou nenhuma outra pergunta para trás. Pontualmente, 1 hora de webinar. É isso. Obrigado pela participação de vocês. A gente espera que tenha atendido as suas expectativas. Até dia 17. Continue nos acompanhando. É isso aí. E ficamos à disposição. Obrigado, gente. Tchau. Tchau. Até mais.